Semana passada nós vimos Marcos capítulo 9. Nós vimos que Jesus ele subiu ao monte para orar com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João ali junto com Jesus desfrutaram daquele momento particular, daquele momento milagroso, onde eles presenciaram a transfiguração, onde eles viram ali a aparição em glória de Moisés e Elias. Eles foram envolvidos pela nuvem ali, eles ouviram a voz do céu que trovejava em seus ouvidos, dizendo: esse é o meu filho amado. E Jesus ele orienta então os seus discípulos para que não conte para ninguém aquilo que eles tinham presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Enquanto Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte, chega um pai pedindo para que os outros 9 discípulos que estavam ali libertassem seu filho que estava possesso por um demônio. Mas os discípulos, não conseguiram libertá-lo. E Jesus, ele vai com os 3 discípulos que ele estava e chega de encontro àquela situação. E ele pergunta o que estava acontecendo ali. E o pai explica a situação para Jesus. E aquele pai reconhece que diante de Jesus, ele tem uma luta interior. Ele reconhece a sua necessidade de ajuda, que embora a sua fé fosse fraca e imperfeita, ele confia que Jesus pode libertar aquele menino. E Jesus então liberta aquele menino. Eles saem dali, os discípulos, e num momento particular com Jesus, eles perguntam por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus diz então que essa espécie só sai por meio da oração e do jejum. Eles atravessam para o outro lado da Galileia, ou dali para a Galileia, e Jesus não queria que soubessem que eles estavam ali. Jesus queria ensiná-los novamente todos os detalhes dos planos eternos de Deus. E parece não, o texto diz que eles não entendem quando eles ouvem aquilo. Mas Jesus diz que ele será entregue na mão dos homens, que os matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. E Jesus está novamente falando para eles da necessidade da sua morte, da necessidade de ir para a cruz. Nós aplicamos então esse texto que eu resumi aqui em 3 palavras ou em 3 conceitos que são essenciais para a nossa jornada e maturidade da vida cristã: adoração, fé e oração. Não necessariamente nessa ordem, mas pegando a ordem da exposição aqui. E no texto de hoje nós vamos caminhar pensando no modelo de discipulado de Jesus, que envolve serviço e não egoísmo. Envolve serviço e não desejo de superioridade, onde no reino de Deus ser grande é ser servo. Os menores são importantes e que precisamos renunciar tudo aquilo que nos afasta de uma vida de santidade. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 9, a partir do verso 33. Está muito alto aí meu microfone para vocês? Então baixa só um pouquinho o meu retorno aqui, João, por favor. Marcos capítulo 9, de 33 a 50. Vamos lá? E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeça, disse Jesus.
Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida. Pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Pai. Nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, desejando ouvir ao Senhor. Fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um relato onde Jesus ele chega novamente em Cafarnaum, local que por algum tempo já foi um centro ali das suas atividades, como nós já vimos alguns capítulos atrás. E ele está em uma casa, ou em casa. Aqui possivelmente os estudiosos vão dizer que é a casa de Pedro, onde é a base do ministério de Jesus ali naquele local. E os seus discípulos estão com ele. E Jesus os questiona sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. E obviamente Jesus sabia ou escutou uma discussão que havia tido entre aqueles homens e pergunta: qual é o assunto? Por que vocês estavam discutindo? E a discussão era sobre quem era o mais importante. É interessante, porque eles estão discutindo sobre quem era o mais importante, qual deles era o maior. E nós percebemos aqui com essa discussão que os discípulos demonstram ter ambições em seus corações por posição e prestígio. Parece que no meio do que estavam vivendo ali, alguns deles queriam se destacar, queriam colocar uma hierarquia ali, queriam prestígio. E Jesus, ele havia acabado de ensinar. Nós lemos isso a semana passada, eu resumi aqui. Jesus havia acabado de ensinar aqueles discípulos sobre sofrimento e a morte que os esperava, que esperava Jesus ali. E o que eles estavam discutindo era sobre quem era o mais importante. Jesus, ele fala sobre o seu sacrifício. E o que eles estão querendo é projeção, grandeza, distinção, destaque entre eles. E Jesus, ele não permite que aquela conversa seja silenciada. Veja, volta comigo lá para o verso 34. Jesus faz essa pergunta e o texto diz que eles guardaram silêncio, porque no caminho eles haviam discutido sobre quem era o maior. E Jesus pergunta o que eles estão conversando, eles ficam em silêncio, possivelmente ali, porque eles queriam que Jesus talvez não entrasse nesse assunto, mas Jesus sabia o que eles estavam falando, e Jesus senta agora com eles, e sentar ali naquele contexto é uma posição de instrução, e ele começa então, ele reunindo os 12 ali naquela intimidade deles, longe da multidão, ele explica a sua ideia sobre o que significa ser grande ou maior. Jesus, ele ensina para eles sobre a humildade,
que é uma característica fundamental para quem quer fazer parte do reino de Deus. E no versículo 35, Jesus diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E Jesus está explicando isso para eles. E Jesus pega uma criança em seus braços para ilustrar o que estava dizendo, para exemplificar. E tomando uma criança, colocou-o no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Agora nós precisamos aqui, queridos, para entender esse texto, entender duas questões muito importantes do contexto cultural daqueles discípulos. Uma delas eu já falei aqui em alguns momentos. Os discípulos, eles estavam influenciados pelos conceitos populares do Messias e do seu reino. Eles tinham uma esperança messiânica que dizia que o Messias seria um grande herói, que tiraria eles debaixo do jugo ali, tiraria a nação de Israel debaixo do jugo do Império Romano. E os discípulos estavam pensando acerca do reino de Jesus em termos de um reino terreno, e em si mesmo como se fossem os principais ministros do Estado. Oh, Deus, então Jesus, se o Senhor é o rei, então me dá uma posição de importância. Qual vai ser o mais importante no seu reino? Acho que a gente consegue exemplificar muito isso com que a gente vai entrar por esses dias em época de eleição. Estamos aí já começando a ver algumas coisas. E é interessante que tem os candidatos e tem aqueles que auxiliam os candidatos. E muitos deles não ganham grandes valores para estar naquele serviço, mas tem uma troca do quê? Se o candidato for eleito, o que ele vai ter? Um cargo ali. Certo? E aí, obviamente, existe uma hierarquia. O candidato tem uma série de funções que ele pode colocar ali, e tem o mais importante. Você tem o, sei lá, não tem esses nomes, mas vamos pensar nesses termos. Tem um diretor, tem o gerente, tem o coordenador, tem o auxiliar. E qual é o mais importante da nossa ótica? Abaixo do candidato é o, não é esse nome, mas vamos pensar assim, o diretor. E eles estão querendo grandeza, eles estão pensando nesses termos, eles estão pensando, se Jesus é o Messias, que vai nos salvar, que vai nos libertar, nós queremos uma posição de destaque. Nós estamos caminhando com Ele. Agora, quando Jesus, a segunda coisa que nós precisamos ter em mente, é que quando Jesus, Ele ilustra com uma criança, Ele está naquele contexto, utilizando uma figura de pouca honra e prestígio naquela sociedade. Porque no mundo greco-romano, uma criança ela só era considerada um ser, ela era considerada um ser insignificante, só era considerado alguém de significado, que ganhava importância depois que era treinada e educada. Jesus aqui não está dizendo para os discípulos que eles deveriam ser infantis, ter atitude infantil, mas que eles tratem bem quem socialmente ou culturalmente não receberiam nenhuma atenção. Jesus está dizendo para eles que o verdadeiro discípulo aceitará e ministrará aos fracos e aos menos importantes da sociedade, e eles estão buscando grandeza. Jesus olha e diz: quem receber uma criança, a menor pessoa, a menos importante no conceito da sociedade de vocês, recebe a Ele. E quem recebe a Ele, recebe o Pai que o enviou. Ser grande no reino de Deus, queridos, é cuidar daqueles que são os menos valorizados. Nós precisamos considerar esses dois contextos culturais quando nós lemos esses versos. Isso faz parte do pano de fundo, isso está na mente dos discípulos, isso é o contexto de vida deles. Agora é verdade também que no mundo, de forma geral, quem está em posição superior é sempre servido pelos demais. Ou estou errado? Mas não é assim no reino de Deus, queridos.
Os valores do reino de Deus estão invertidos aos do mundo. A grandeza no reino não está reservada apenas para os talentosos e privilegiados. Ela está disponível para todos os que servem ao Senhor e para o Senhor. O conceito de serviço é uma expressão de amor ao próximo. E Jesus, ele está convidando então aqueles camaradas, aqueles discípulos, para uma autonegação. Deixar de lado o desejo de prestígio, deixar de lado o desejo de poder, e o que deveria estar no coração deles deveria ser a humildade, o serviço e a doação a outros. Porque ser grande no reino de Deus é servir a todos, até os mais humildes. Alguém já teve a oportunidade de servir, não na sua casa recebendo uma visita, mas se você está no contexto do seu trabalho e você serviu uma xícara de café para o seu chefe? Mas você nunca viu o chefe servir uma xícara de café para alguém, a não ser a visita que ele está recebendo para o seu funcionário ali. Mas no reino de Deus a lógica é invertida. Eu comecei a minha caminhada profissional como office boy. Trabalhei 10 anos numa empresa e era um escritório pequeno, tinha 4 pessoas ali, era eu, um diretor, uma secretária e depois uma contadora, e nós éramos 4, eu era muito garoto, e eu sempre tive um problema, que quando eu era mais novo eu cheguei a fazer exames por conta disso, eu sou meio trêmulo, hoje eu melhorei, mas eu era muito trêmulo. E eu precisava, às vezes a secretária arrumava algumas fugas ali, e aí chegava uma visita para o meu chefe, e aí tinha que servir café, queridos. Aquilo para mim, me matava por dentro. Eu falava, servir café, nem na minha casa eu sirvo. E além de eu ser trêmulo, eu morria de... Eu falava, pegar aquela xícara, eu vou ficar com a bandejinha, e acontecia mesmo. E às vezes eu estava lá pondo café, e aí ele falava alguma coisa lá, eu me assustava, derrubava o café, lavava, ia de novo. Mas o maior exercício de humildade que eu tive que aprender na minha vida, queridos, foi pegar uma bandeja de café e servir uma sala de reunião com 10 diretores ali, 6 diretores, 6 pessoas, e servir o café. E eu com meus 15, 16 anos, orgulhoso, arrogante, falando, não é esse o meu lugar, porque isso não é minha função. Eu sou office boy, eu tenho que ir para o banco, eu tenho que estar na rua. Por que a secretária não está aqui fazendo isso? Agora você imagina Jesus invertendo isso. Jesus olha e fala, Bruno, você é o office boy. E o seu diretor vai servir o café para você. Estão entendendo a lógica? No reino o processo é invertido. No reino, aquele que é mais importante, aquele que é servido, é aquele que faz parte. E eu quero parar aqui e pensar nessas palavras de Jesus com os irmãos, porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas costumam buscar privilégios, onde humildade muitas vezes é sinônimo de acomodação, humildade é sinônimo de fraqueza, você ser gentil, você ser cortês é ser bobo, uma competição por melhor posição. E o mundo começa a medir grandeza por inteligência, dinheiro, sensualidade, beleza, poder social, fama, número de seguidores nas redes sociais e tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Nós vivemos no mundo do eu, nessa era do narcisismo, aquele personagem da mitologia grega incapaz de amar outras pessoas e que morreu por se apaixonar pela sua própria imagem. Que inspira esse termo narcisista, que inclusive hoje é um tipo de patologia, uma doença, o transtorno de personalidade narcisista. Isso é uma doença. O problema, queridos, é que a sociedade em que vivemos, ela valoriza pessoas com ego inflado. Ela valoriza pessoas vaidosas, ela valoriza pessoas ambiciosas, ela valoriza pessoas centradas em si mesmo, pessoas que gostam de ser percebidas como o centro das atenções, e a sociedade busca adjetivos para valorizar esses conceitos. E eles caracterizam isso muitas vezes como habilidades, traços de personalidades importantes para uma liderança, por exemplo, mas que na verdade
estão dentro de uma sociedade egocêntrica, funcional, materialista e que não tem uma cosmovisão de mundo a partir da palavra do Senhor. Já citei algumas vezes aqui Paul Tripp, um escritor que eu leio muitos os seus escritos, e ele diz assim: o pecado é fundamentalmente ateu e antissocial, porque o meu foco fica reduzido apenas a mim mesmo. Ele me cega tanto para Deus como para os outros. Ele ainda diz: o DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero, no meu tempo, na nossa própria maneira egoísta. E viver o evangelho neste mundo, em relacionamento com Cristo, e seguindo as Escrituras, é contracultural, queridos. É difícil de vivenciar, mas foi isso que Jesus estabeleceu. Foi essa a forma que Jesus estabeleceu. Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim: não são os seus projetos. Não é o nosso projeto, mas é nos colocarmos à disposição do projeto de Jesus. Fazendo o que ele fazia, fazendo o que ele ensinava. E Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza no reino de Deus consiste não em ocupar uma posição ou ter autoridade, mas em servirmos uns aos outros. Humildade, queridos, deveria ser um conceito ou algo enraizado num coração regenerado, em alguém que nasceu de novo. Para ocupar uma posição de liderança na igreja, os líderes precisam aprender a ser servos, vivendo para a glória do seu mestre. Pegando aqui emprestado as palavras do Russell Shedd, no seu livro O Líder que Deus Usa, abre aspas: um servo que serve bem, não se preocupa com a sua fama ou com o seu bem-estar, conquanto possa realizar o desejo do seu Senhor. Um servo que serve bem, não se preocupa com a sua fama, não se preocupa com o seu bem-estar, conquanto possa realizar o desejo do seu Senhor. Ser um líder cristão, ser um cristão de verdade, significa antes de tudo do desejo de esvaziar-se de toda ambição de comandar, porque tem duas palavras que está ligada à liderança: comandar e buscar alvos, buscar resultados. E um líder cristão, alguém que serve a Cristo, ele se esvazia de toda ambição de comandar e ser conhecido, para encher-se do desejo de servir. É um chamado que envolve renúncia e sofrimento, porque a liderança no reino é uma forma de serviço, e o poder ou a posição que Deus nos dá é um meio para o serviço. Porque a liderança cristã, queridos, o servir no reino, nasce na nossa dependência de Jesus. Não nasce na afirmação, não nasce na autonomia, não nasce na suficiência, como é a marca da nossa cultura. Nasce na dependência. Nós precisamos, com a graça de Deus, aprender com Jesus e expressarmos o nosso serviço demonstrando preocupação por outras pessoas, com as suas necessidades, tendo como prazer a glória de Deus. A ambição do mundo é receber honra, é receber atenção, mas o desejo do cristão deve ser de dar a si mesmo em vez de receber, servir aos outros em vez de ser servido. E como nós precisamos aprender isso, queridos? E é interessante, porque às vezes na igreja nós estamos indo na contracultura, ou deveríamos ir, mas a cultura está resgatando alguns princípios que são bíblicos e que estão não necessariamente enraizados na palavra de Deus, são princípios do nosso tempo, mas que têm como valores o reino de Deus. Já ouviu falar em liderança servidora? Nos tempos em que vivemos, fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente da igreja. Liderança servidora é essa liderança de você olhar, porque o mundo não exige mais esse chefe que manda e todo mundo obedece. O cara que manda o cara ir lá servir o café para ele, não é mais assim. Tanto é que as empresas têm a máquina de café para o cara ir lá buscar o café.
Não é mais assim no mundo em que nós vivemos. A preocupação é com o seu grupo, é com a sua equipe, é o bem-estar da sua equipe. Porque o mundo está vivendo assim. Por outro lado, obviamente, a gente tem esse senso de muito ser cheio de si, precisar ter muitas coisas de si para se dar bem. Mas é o mundo. O mundo está perdido para se encontrar, mas nós sabemos a verdade. E um servo no reino de Deus, ele entende a sua posição. E volto a dizer, ser humilde, queridos, não é ficar quieto para tudo. Ser humilde não é simplesmente abaixar a cabeça para tudo. Ser humilde é aprender a sua posição e olhar por um grupo mais do que a si mesmo, mais do que o seu projeto pessoal de vida. É olhar para o projeto que Deus tem para a sua vida. Isso é ser humilde no reino de Deus. Nós servirmos e deixamos a grandeza nas mãos do nosso Deus, porque no reino de Deus, o único caminho para a grandeza exige postura de servo. O caminho de Jesus, o caminho que os discípulos estavam sendo convidados para ir, não era um caminho de ascensão, queridos, no qual o mundo investe tanto, é o caminho de levar para uma cruz. Nós já vimos isso. Quando Jesus, por exemplo, chama o apóstolo Pedro para o ministério, e Pedro dá umas mancadas com Jesus, e nós vamos ver lá no final do Evangelho de João, Jesus tratando o coração de Pedro, depois que ele o nega. Jesus, ele não pergunta para Pedro, Pedro, o quanto você sabe de teologia? Pedro, qual é os seus diplomas? Pedro, como foi a sua vida no mercado da pesca? Qual era o seu resultado? Qual era o seu lucro ali? Quais são as suas experiências espirituais? O que você adquiriu ao longo da sua vida? Qual é a influência que você exerce aqui entre esse povo? A pergunta era se ele o amava. Jesus, ele não torna irrelevante o conhecimento. Jesus, ele não torna irrelevante a experiência. Mas era o afeto de Pedro que interessava a Jesus. Esse mesmo Pedro que na caminhada da vida aprende a olhar para Jesus com humildade e dizer, Senhor, Tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Um cara que aprende a ser humilde. Um cara que na sua caminhada, nós já vimos aqui, não, Senhor, não é esse o caminho. Não pode ser assim. Eu não vou te negar, Jesus, eu vou estar com você até o final. Mas que lá no final da jornada, ele é tratado por Jesus. E ele percebe que o que é mais importante é o amor que ele tem por Jesus, ou o amor que Jesus tem por ele, que o restaura. É o amor, queridos, que nasce do coração, que transforma a nossa mente, que nos faz ser servos. Mas o mais comum, queridos, é deixar de servir para ser servido. O mais comum é a gente deixar um copo ali porque alguém vai pegar o copo. Porque no nosso coração é assim. Mas quando eu amo, quando eu sei que aqui é o lugar do encontro do povo de Deus, que Deus vai mandar pessoas para cá, que pessoas serão convidadas para estar aqui, a nossa expressão de amor é através de serviço. Eu sirvo na porta, eu sirvo fazendo chá, eu sirvo ministrando, eu sirvo tocando, eu sirvo com o dom que Deus me deu. Eu não espero ser servido. O convite de Jesus, querido, é para deixarmos a nossa preocupação por relevância, por popularidade, por poder, por uma vida de oração, por um caminhar em direção para onde Deus está nos guiando. É muito natural as coisas no reino de Deus, queridos, quando a gente está debaixo da vontade de Deus. A gente não precisa ficar procurando caminhos. A gente deixa as coisas na mão de Deus. O ideal de Cristo para o seu reino era de uma comunidade de pessoas servindo-se mutuamente. E quando todos servem, quando todos querem servir com amor, e entendem o seu papel, a sua vocação que receberam do Senhor
não há espaço para discórdias, não há espaço para conflitos, não há espaço para briga, não há ferimento na unidade da igreja local, porque cada um está exercendo o seu papel. É assim que deveria ser a igreja de Cristo Jesus, queridos. Parece que os discípulos, eles veem uma sequência de erros. E essa sequência de erros mostram para nós o coração deles e a falta de entendimento do que eles estavam vivendo ali. O quanto eles precisavam aprender sobre Jesus. Por exemplo, nós vimos que Pedro entendeu mal a transfiguração. Eles fracassaram na expulsão de um demônio. Discutiram agora sobre posição. E agora eles tentam parar de expulsar um homem que estava ali expulsando demônios. Apenas porque não era parte do grupo deles. Verso 38. João diz para Jesus: nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E Jesus, ele contradiz essa reivindicação de exclusividade dos discípulos, de representação na obra de Deus, e Jesus diz: vocês não deveriam proibir. Vocês deveriam aceitá-los, pois fez um milagre com os motivos certos e com a autorização de Jesus. Jesus, ele olha para aqueles camaradas e mais uma vez ele puxa a orelha deles, ele recrimina a acepção de pessoas, ele recrimina esse coração exclusivista deles, o orgulho deles. Porque na teologia de João, queridos, somente o grupo deles estava com a verdade. Os outros eram excluídos e desprezados. João pensava que apenas os discípulos tinham o monopólio do poder de Jesus. Agora a gente precisa lembrar novamente o contexto aqui. Porque eles haviam recebido autoridade quando eles saíram em missão para expulsar demônios. E depois nós vimos em outra ocasião que os 9 discípulos falharam nesse processo. E talvez eles estivessem o quê? Não posso fazer uma afirmação, mas eu imagino que se eu estivesse ali eu estava meio traumatizado. Uau, não consegui, e os caras ali que nem andam com a gente, conseguiu. E talvez eles pudessem estar traumatizados com isso. E olha a forma que João fala, não era um dos nossos. João não diz, não era o que talvez seria mais esperado, não era o que está seguindo ao Senhor Jesus, não é um dos nossos. Não faz parte da nossa elitezinha aqui. Ele não fala, não é um que não está aqui com o Senhor, é dos nossos. Embora Jesus tenha escolhido 12 pessoas para serem apóstolos, a essa altura que nós já sabemos que ele tinha muitos outros seguidores. A grande verdade é que eles mais uma vez precisavam aprender que mais importante que pertencer a um grupo, é preciso pertencer a Jesus. Isso vale para nós. Tem gente que se acha exclusivo, queridos. Deus só fala se ele pregar. Alguém só aprende se a aula for a dele. A igreja só louva de coração se ele ministrar. A interpretação correta do texto bíblico é só que tal pessoa pensa. E eu não digo questões essenciais da fé. Só dá espaço para as pessoas se envolverem se estiver dentro de um formato. Isso é perigoso. Porque nós precisamos evitar o perigo de achar que somente o nosso próprio grupo tem acesso a toda a verdade e toda a autoridade. Jesus não está dizendo para ele, vale tudo, vale colocar heresias aí no meio de vocês, erro doutrinário, o importante é falar o nome dele. Não, não é isso. Mas não tenham pretensão de julgar os outros, nem de considerar os únicos seguidores de Cristo. Se essas pessoas não estiverem em nossa companhia, ou não pensarem exatamente como nós. Tem muita gente, queridos, que idolatra no nosso contexto hoje, pastores, denominações e tantas outras coisas.
a ponto de acharem que só esse pastor fala a verdade, que só essa igreja é o único caminho. Ou ainda acham que se ele, ou quem pensa igual a ele fizer, Deus está agindo. Isso é um erro. Nós não somos os únicos representantes de Jesus. Graças a Deus que não existe só a Igreja Batista de Calcaia do Alto, queridos. Senão nós deveríamos prestar conta séria com Deus. Porque a gente não está fazendo muita coisa que a gente deveria fazer. Existem outras que estão fazendo o que nós não estamos fazendo. E nós estamos fazendo coisas que talvez outras não estejam fazendo. E sabe quando Deus me deu essa riqueza de viver isso, queridos, na minha vida? Foi quando eu fui para um seminário interdenominacional. Porque eu estudei num seminário sério, bíblico, mas que não estava preso a uma denominação. Por que não tinha bons seminários na nossa denominação? Não. Porque eu escolhi isso? Não, porque a vida trilhou para que fosse dessa forma. Agenda, preço, local, logística, e eu fui. E foi a melhor coisa, eu agradeço a Deus por isso. Sabe por quê? Porque eu estudei com o batista da Convenção Batista Brasileira, que é da mesma fé que a minha, e falei, uau. Eu estudei com o batista da Convenção Batista Nacional, que nós tínhamos divergências doutrinárias, mas era gostoso conversar com aqueles caras e ver o que a igreja deles estava fazendo. Eu estudei com batistas de outras nomenclaturas. Eu estudei com presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estudei com presbiteriano renovado. Eu estudei com metodista, com assembleiano, com comunidades. E é lindo você ver que o reino é muito maior que nós. Que a gente tem a nossa importância no reino, que a nossa denominação é séria. E eu prezo por isso, cresci numa igreja batista, amo a nossa denominação, mas o reino é maior que a denominação. E os discípulos precisavam aprender isso. Não é só a Junta de Missões Batista Brasileira, não é só a Junta de Missões Batistas Nacionais, tem as outras tantas que estão fazendo trabalhos excelentes. Nós apoiamos, obviamente, o nosso grupo de coparticipação, de amizade ali, tem um nome que me fugiu agora, mas de estar junto ali, de nos associarmos para investirmos juntos no reino. Mas não é só nós, queridos. Ontem nós recebemos um casal aqui, no encontro de casais de uma outra denominação, e fomos tremendamente abençoados. Fomos ou não fomos? É o reino de Deus, queridos. É lógico que a gente tem que tomar cuidados com a organização, com questões litúrgicas, com quem a gente traz. Lógico que a gente tem que tomar cuidado, mas o reino é muito maior. E os discípulos precisavam aprender isso. Pedro vai precisar aprender isso lá na frente. Pedro, não é só para o judeu, não. Tem igreja crescendo para tudo quanto é lado aí, porque Jesus não é só para vocês. Esse é o reino, queridos. O discípulo de Jesus, ele não só é humilde, mas ele aprende que o reino é muito maior do que passa pela cabeça dele. E Jesus, então, agora dá continuidade ao seu ensino. E ele coloca ali a possibilidade de fazer cair um dos pequeninos. E esses pequeninos aqui talvez sejam os seguidores aparentemente sem importância. Nesse caso aqui, esse homem que expulsava o demônio, ou a criança mencionada anteriormente, nós estamos no mesmo contexto ali. E ele fala, cuidado, para não pensar que o reino é só de vocês e fazer tropeçar um desses pequeninos. Queridos, nós temos o nosso valor, a nossa parcela, porque nós temos isso em Cristo. Mas repito, o reino é muito maior que a gente. Além das questões da rivalidade que tinha entre eles, busca por posição, o outro obstáculo que podia arruinar uma comunidade desses discípulos aqui é a ausência de santidade. E aí Jesus, então, ele adverte aquilo que poderiam levar os discípulos a cair. E aí Jesus olha assim e fala assim, ó, o culpado de fazer alguém cair deveria sofrer uma morte cruel, ele deveria morrer afogado no mar, amarrar uma corda aqui, uma pedra de morrinho amarrada no pescoço, e essa pedra era uma pedra usada ali num boi, jumento, que fazia girar ali num processo da terra. É melhor você amarrar ela e pular com ela no mar, se você fizer um desses tropeçar. Pesado isso, né? Mas aí Jesus vai mais além ainda.
E ele começa a usar uma série de ilustrações para destacar a necessidade de assumir a responsabilidade de não ser a causa de pecado. E Jesus vai usar uma tríade aqui, mão, pé e olho. E ele olha, se alguma dessas coisas pecar, te fizer pecar, é melhor você cortar, arrancar, para que não façam ninguém pecar. Olha para o que você está olhando, né? Olha, redundante, mas preste atenção com o que você está olhando. Olha o que você está fazendo. Olha para onde você vai, porque isso pode fazer tropeço para a sua alma e para alguém. Agora aqui é importante, queridos. Abro aspas aqui para os alunos de método de estudo bíblico. Olha a importância de ler o texto corretamente, porque se você parar aqui e não fizer uma boa leitura, o que você vai fazer? Você está em pecado, você corta sua perna, certo? Se você está indo num lugar de prostituição e é sua perna que está te conduzindo àquele lugar, o que você vai fazer? O que Jesus diz aqui? Corta. Se você está olhando pornografia, você cega seus olhos, porque não é isso que você pode fazer. Jesus está colocando o princípio, não é isso que pode fazer. Mas Jesus está usando aqui uma figura de linguagem de exagero. Uma hipérbole aqui. Dizendo assim, para vencer o pecado, é necessário uma rejeição violenta da tentação. Jesus exagera. É melhor você cortar o seu pé e ir para o reino sem um pé, do que manter os dois pés e estar numa vida de pecado. É melhor você perder um olho e ir para o reino, ir para o céu sem um olho, do que estar com os dois olhos perfeitos e não ir para o céu. E por meio dessa figura de linguagem, Jesus oferece algumas lições para os seus discípulos, que também são apropriadas para os nossos dias. Porque algumas vezes nas nossas caminhadas, queridos, na nossa caminhada, nós acumulamos algumas atitudes que não agradam a Deus. E Jesus deixa evidente para os discípulos que é melhor perecer fisicamente do que levar outra pessoa a pecar ou destruir a sua vida espiritual. Jesus usa aqui a expressão entrar na vida. É melhor entrar na vida sem uma das pernas do que com as duas pernas. Significa viver de acordo com a vontade de Deus. E isso tem um alto preço, pois inclui autonegação, renúncias. E aí a gente precisa examinar, queridos, porque a gente precisa renunciar às nossas fraquezas. Porque senão nós sairíamos daqui hoje, todo mundo é mutilado, a expressão. Porque todos nós temos fraqueza. O que Jesus está olhando para os discípulos, eu falo assim, cara, amarra essa corda aí se fizer alguém tropeçar e se joga nesse mar. Mas se você na sua vida também está caminhando, corta o que te faz mal. Nós precisamos olhar, sondar o nosso coração, pedir que Deus sonde o nosso coração, porque as nossas fraquezas podem se tornar em práticas que não agradam a Deus. E eu penso em fraqueza aqui como algo que nos afasta de Deus, no sentido da nossa vulnerabilidade, aquilo que nós estamos vulnerável. Algumas pessoas são vulneráveis aos vícios, às drogas, ao álcool, outras são compulsivas, não têm controle, domínio, outras são viciadas ali, são vulneráveis às compras, à tecnologia, à comida, ao sexo, à pornografia. E Jesus olha e fala assim, não evitem esforços para cair nesse erro. Entregue tudo que afaste vocês da minha mão. Identifique, permita que eu identifique no seu coração as suas fraquezas. E se nós estivermos cometendo algum pecado, querido, repito, a gente não precisa cortar nada aqui nessa noite. O que a gente precisa é quebrantar o nosso coração na presença de Deus. E falar, Senhor, nos perdoa. Porque talvez, começando essa construção de Jesus, é o coração de vocês que busca poder, que busca posição. É o coração de vocês que busca exclusivismo. Ou talvez é a própria fragilidade de vocês, discípulos, que não estão entendendo o que estou fazendo. O que vocês estão vivendo aqui comigo. E aí Jesus usa uma expressão forte. Ele usa a expressão ser lançado no inferno, onde o fogo não se apaga
E são expressões usadas em final de cada um desses versos que nós lemos aqui. E essa lançado no inferno, a palavra que Jesus usa aqui é importante. Jesus usa uma expressão aqui no grego chamado Gehenna, derivada do hebraico, vem lá do vale do Ben Hinnom. E esse vale aqui, ele ficava num local geográfico aqui, e nesse local aqui, durante a monarquia dos judeus apóstatas, durante o período dos judeus apóstatas ali, aqueles que abandonaram a sua religião, eles adotaram as práticas do culto de Palestina e eles cremaram seus filhos em honra aos deuses Baal ali. E esse é um lugar odiado por aquele povo. E na época de Jesus, esse vale, esse local se tornou conhecido por conta disso, como depósito de lixo, lugar de destruição pelo fogo. E Jesus pega isso como um retrato de um horror do fogo eterno, do inferno, o motivo mais forte para clamar pelo Senhor e obter controle sobre o pecado e a tentação, para que você não vá para lá. Jesus, ele utiliza fogo e verme em um sentido figurado. Ele usa a palavra aqui lá do final de Isaías, se você olhar depois, Isaías 66, verso 24, você vai ver que o Isaías usa essas expressões, que Jesus vai repetir depois. Mas o que deixa claro para nós aqui, para resumir, queridos, é que o reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho de santidade. O inferno é um lugar onde o fogo jamais se apagará, preparado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Esse é o lugar preparado para aqueles que escolhem viver longe de Cristo. É o estado final e eterno do ímpio depois da ressurreição e último julgamento. E aí Jesus faz uma citação aqui que os estudiosos vão dizer que é uma das mais difíceis de entender. Que ele vai dizer assim: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Como começou o texto? Eles estavam o quê? Olha a importância do contexto. Eles estavam fazendo o que lá no verso que nós lemos no começo? Discutindo sobre quem era o mais importante. E Jesus termina falando o que para eles? Vivam em paz uns com os outros. Jesus ensina os seus discípulos sobre o papel deles como sal da terra. Ele faz um paralelo aqui com o Antigo Testamento, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a ideia é que assim como o sal é necessário para preservar a vida e preservar a deterioração, a autodisciplina dos discípulos da vida, preserva aquilo que é bom, assim como o sal é eficaz para dar sabor aos alimentos, eles deveriam salgar esse mundo com o evangelho. O sal é bom, mas se perder as suas propriedades, ali naquele contexto, preservar e dar sabor, para nada serve. Vamos pensar naquela picanha do churrasco. Já comeu carne sem nada de sal? Nenhum tipo de tempero? Tem gosto nenhum, queridos. Aquilo é horrível. Mas quando você coloca aquele salzinho grosso, ou aquele que o Dodô usa lá, que é mais equilibrado, lá você morde aquela carne e você fala, uau! E Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês têm que ser esse sabor do lanche do irmão João. O irmão João, no Dia dos Pais, fez uma inveja para nós lá, postou umas fotos de uma rabada, de uma costela. Aí ele falou, não, o prato principal era a rabada, a costela era só um acessóriozinho lá. Eu falei, uau! Mas tem que ter o sabor, tem que ser gostoso. E Jesus olha para os discípulos e fala, vocês têm que ser assim. E por isso ele olha para eles e fala assim, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz. Entenda a missão de vocês, discípulos. Para de discutir por posição. Para de querer exclusivismo. Olha para o papel que Deus deu para vocês. Igreja Batista de Calcaia do Alto. Olha para a missão que nós temos. Olha para o reino e vamos trabalhar para o que Deus ainda tem para essa igreja, queridos. Porque esse é o reino de Deus, em qual Ele nos chamou para fazer parte. Sejam salgados. Ou sejam sal. Salgado não, sejam sal.
Eu penso em salgado, eu penso num discípulo chato. Porque salgado é ruim, né? Comer coisa salgada. Mas seja um sal, dê aquele gosto saboroso. Eles deveriam ter sal e viver em paz uns com os outros. Deveriam ser uma fonte de paz para a comunidade. Isso é válido para nós. Eu quero caminhar para uma conclusão aqui, queridos. Lembrando você que no contexto em que Jesus viveu, existia uma expectativa por parte do povo de Deus, de um Messias, de um Salvador, de um rei, que exerceria um poder político ali, protegendo, libertando o povo do Império Romano, seria um reino conquistado pela força, por militares, e que preservaria ali a fé judaica. E nas Escrituras nós já vimos isso aqui, Jesus dizendo, o reino de Deus chegou. E que as pessoas agora poderiam fazer é se arrepender, aceitar a oferta divina de redenção e começar a experimentar as bênçãos do seu reinado. Só que esse reino implica em algumas coisas, e os discípulos estavam aprendendo nesse processo. Esse reino implica submissão a Deus. Esse reino implica reconhecimento da sua soberania. Esse reino implica reconhecimento do seu governo, do seu poder. E Jesus anuncia um reino, queridos, que tem início no coração por uma transformação espiritual e que tem consequências eternas. E esse reino, ele aponta para um estilo de vida invertido, oposto, e que desafia os padrões que dominam a sociedade, distante do ideal de Deus, que foi descrito na sua palavra. O que esperar então desses que se tornam cidadãos desse reino? É agir contra os princípios e valores da cultura em que vivemos e que não estão alinhados com a palavra de Deus, e que é contra tudo e natural em nossos corações. O modelo do reino que Jesus coloca envolve serviço e não egoísmo. Envolve serviço e não desejo de superioridade. O reino de Deus, Jesus diz, ser grande é ser servo. Não importa a posição que você está, pegando a ilustração que eu dei no começo dessa mensagem. É mesmo trêmulo. Pegar as xícaras com café e servir ali. Isso foi uma das maiores lições de humildade que eu aprendi na minha vida, que eu fui entender muitos anos depois, queridos. Porque aquilo feria o meu orgulho. E no reino de Deus é assim. Não importa a posição que você está. A posição que Deus te deu é para servir. Porque nós somos súditos desse rei. Os menores são importantes. E o convite de Jesus é: se afaste de tudo. De uma vida que não te leva para uma santidade. A verdadeira grandeza no reino de Deus consiste não em ocupar uma posição ou ter autoridade, mas em servir uns aos outros. Avança uma página da sua Bíblia comigo. Nós vamos ler esse texto mais para frente, mas eu quero já parar aqui com vocês. Porque olha o que eles vão fazer depois novamente no pedido de Tiago e João. Chega Tiago e João diante de Jesus. E eles falam assim: mestre, nós queremos que nos faça o que vamos te pedir. E Jesus olha para eles e fala assim: o que vocês querem que eu faça? Perguntou eles. Eles responderam: permita-me que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Esses mesmos discípulos, queridos, que acabaram de ouvir isso. Aí Jesus, olha, verso 10:41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas olha o 43. Olha o que Jesus disse: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o quê de todos?
escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é o reino de Deus, queridos. Aqueles camaradas precisavam aprender. Uma página para frente, o capítulo que a gente vai falar daqui a alguns dias. O coração deles continuava com a mesma discussão. Isso mostra o quanto, repetindo as palavras de Paul Tripp, o quanto o pecado nos torna egoísta e egocêntrico. Centrado em si mesmo. E Jesus, olha, no meu reino não é assim. No meu reino, você pode ser executivo lá na empresa, mas aqui você pode fazer um chá, porque você é grande. No meu reino, você pode ser um empregador de grandes pessoas, mas você pode ficar com um coletinho lá na porta da igreja, porque você serve. É isso que Jesus nos ensina. Agora, uma coisa é verdade, e com isso eu encerro. Eu falei que estava caminhando para a conclusão, agora eu estou concluindo. Ninguém seria capaz de viver à altura do padrão estabelecido por Jesus. Mas Jesus veio para esse mundo não só para ser um modelo de vida, mas para ser um Salvador. Para nos transformar. Para que possamos ser conformados à sua imagem. E pelo seu Espírito, Ele não nos diz apenas como viver, mas Ele nos dá poder para viver dessa forma. E nós vemos a maior amor, expressão que um Deus gracioso e amoroso se sacrificou por nós e nos perdoou. E o caminho do perdão, queridos, que Ele oferece para nós, traz salvação ao coração do homem e nos leva a ter um relacionamento pessoal com Deus. E nos liberta do nosso egoísmo e nos capacita a viver em harmonia com Deus e com o próximo. Eu queria que você pensasse nessa noite, com base em tudo que você já ouviu aqui, como está o seu coração? Como está a sua vida, queridos? Você está muito centrado em si mesmo? Você está muito cheio de si e precisa se esvaziar um pouco de si? Você está muito exclusivista? É muito a minha preferência, é muito o que eu penso. Como está a sua caminhada em vida com Deus, esse processo de santidade na sua jornada? Como está isso, querido, no seu coração? Porque o convite para nós nessa noite é deixarmos tudo na cruz de Cristo Jesus. Eu falo, Senhor, me liberta de mim mesmo. Tira de mim esse desejo de querer ser o melhor. De querer passar por cima de todo mundo. Eu quero te servir. Sabe, antes da gente orar, eu falei que a nossa cultura tem inserido algumas coisas e nós parece que como igreja estamos indo para o outro caminho. Você quer ver, ó? Você já deve ter trabalhado com muitas pessoas que foram desligadas do trabalho que você exerceu ali. Todos nós trabalhamos com pessoas que foram desligadas. Algumas por competência, é verdade. Mas eu creio que na maioria das vezes foi pelo quê? Má comportamento, má conduta. Essa é uma realidade do meio que a gente trabalha. Uma vez eu trabalhei numa empresa e eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele postava tudo no Facebook. O cara estava numa reunião, eu lá na reunião com ele, eu via no status dele, reunião chata. A tarde inteira numa reunião insuportável. Cara, eu olhava pro cara e falei, meu... E ele postava, teve um corte na empresa, quem foi o cara desligado? Eu acho que foi ele, comportamento, queridos. Gente cheia de si, que precisa esvaziar de si mesmo. E todos nós, às vezes, somos assim. Você não precisa ser o melhor na sua escola, você precisa dar o seu melhor. Você precisa atingir o objetivo. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa se esforçar, mas você não precisa passar por cima de ninguém.
Isso é se livrar de nós mesmos. Você precisa ser um bom funcionário, mas você não precisa querer passar por cima dos outros para ser o melhor. Você precisa dar o seu melhor. E isso é uma expressão de adoração. Isso é uma expressão de serviço. Além da igreja. Esse é o reino. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu queria que você pensasse na sua vida nesse momento. Em como está o seu coração? Porque o nosso Deus se esvaziou. Não abriu mão da sua glória total, mas assume uma natureza humana. Morre a morte, morte de cruz. E é Deus quem o exalta. E dá um nome que está acima de todo nome. E o que a gente precisa fazer é aprender, porque é isso que Paulo vai escrever aos Filipenses: aprende com Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou, e sendo servo, se humilhou, morreu a morte, morte de cruz, e quem o exaltou, e quem o deu um nome que está acima de todo nome foi o próprio Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que penetra em nossos corações, que vai naquele lugar mais íntimo que o Senhor conhece das nossas vidas, e que conhece as nossas lutas. Alguns aqui talvez lutam com a sua autossuficiência, com o desejo de ser exclusivo nas coisas, e por querer ser, essas coisas muitas vezes trazem problemas nos seus relacionamentos. Talvez outros na sua caminhada tenham acumulado, ó Pai, nas suas fraquezas uma vida de pecado que tem os afastado do Senhor. E o Senhor olha para nós nessa noite e fala assim: não é assim no reino de Deus. O mundo vive assim, mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Não é só por meio de vocês, discípulos, que eu ajo. Eu sou soberano. Não é só por meio de vocês, Igreja Batista de Calcaia, que eu ajo. Eu estou agindo lá na Presbiteriana. Eu estou agindo lá no Brasil para Cristo. Eu estou agindo na Assembleia de Deus. Porque o reino é grande. Eu coloquei vocês aqui, e vocês têm uma missão como igreja local aqui, não para competir com as outras igrejas, mas para anunciar a grandeza do reino de Deus. Alguns terão mais habilidades para pregar, outros darão uma aula melhor que outros. Mas pare de achar que eu só falo quando for a sua preferência ou for você. Trabalha no nosso coração entendendo o que o Senhor fala além de nós, ó Pai. E nos convida, ó Pai, e o Senhor nos convidou a sondarmos os nossos corações e a nos prostrarmos diante do Senhor. E se tiver algo em nosso caminho que tem nos feito, tem levado outros a tropeçar, ou tem nos feito a tropeçar, que nessa noite o Senhor, de uma forma poderosa e especial, arranque das nossas vidas. Nós possamos dizer: nós colocamos diante do Senhor o nosso vício, os nossos maus desejos, nós colocamos tudo diante de Ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Servo sofredor, à luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.